Boa noite, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Vamos abrir nossa Bíblia na primeira carta que o apóstolo Pedro enviou aos sofridos, aos expatriados, no capítulo 2, eu vou ler no versículo 20, que diz assim: Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Pai Celeste, mais uma vez rogamos que o Senhor nos assista com a Tua palavra, aquieta os nossos corações, em que estamos, para que a Tua palavra seja ministrada e recebida como é devida. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Meus caros irmãos e estimadas irmãs, essa é a segunda vez que olhamos para esse texto com esse tema, o sofrimento modelado pelo Senhor. O tema em si já mostra que ele indica, ele quer dizer que os crentes devem sofrer e reagir perante o sofrimento, tendo o Senhor Jesus como seu modelo. Por isso, o sofrimento modelado pelo Senhor. Domingo passado, olhando para esse texto, nós começamos vendo o primeiro ponto, ou seja, os crentes veem o sofrimento como um privilégio. E para que os irmãos tenham ideia daquilo que vimos, temos o exemplo dos apóstolos que, depois de serem chicoteados, eles saíram dos sinédrios regozijando-se porque foram tidos como dignos de sofrer afronta pelo nome do Senhor Jesus. Eles viam como um privilégio, claro. Segunda coisa que vimos é que os crentes sofrem seguindo o exemplo do Senhor. Porque aqui nesse versículo 21, o apóstolo é bem claro que ele disse, olha, vocês foram chamados para sofrer, é para isso mesmo, porquanto Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ora, quando nós falamos sobre isso, nós colocamos aqui vários momentos do Senhor Jesus, ele que experimentou angústias do inferno, Cristo que é o justo que morreu pelos injustos, Cristo que é a propiciação pelos nossos pecados, Cristo que nos comprou para Deus, Cristo que nos amou primeiro, por isso fomos salvos. E tudo isso deve ser visto como estímulo para que nós prossigamos e até nos alegremos quando passarmos por dificuldades, porque Ele nos deixou exemplo. Daí nós vimos que Ele humildemente, desde a sua concepção, Ele viveu. Nós vimos que Ele obedeceu aos seus pais, segundo a carne, vimos como ele de forma perseverante orava, vimos como ele era amante da palavra do Senhor, vimos também como ele pagava impostos e como ele se sujeitou às autoridades a ponto de dizer ao governador Pilatos, que disse a ele, não sabes que tenho autoridade para te soltar e para crucificar? E ele disse, nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Enfim, vimos ele
carregando a sua própria cruz. Portanto, devemos tê-lo como exemplo. Daí o nosso ponto. Devemos, portanto, seguir os seus passos. Agora, nós vamos avançar e vejamos em terceiro lugar. Os crentes sabem da santidade do Senhor no sofrimento. Vamos ler o versículo 22, irmãos, por gentileza, 22 e 23, juntos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Aqui, meus irmãos, o que temos é a conduta de nosso Senhor Jesus Cristo perante o ódio dos homens ou perante os homens odiosos, segundo esse texto que vocês acabaram de ler comigo. Por uma questão didática, nós podemos perguntar assim: como Cristo agiu diante das aflições para que sigamos os seus passos? E Pedro diz, no versículo 22, responde nesses versículos 22 e 23. Então, o que é que nós vamos ver nesses dois versículos? Por uma questão didática, eu vou dizer quais são os três aspectos relacionados com isso e depois vamos parte a parte. Tudo bem? Tudo bem, jovem? Eu vou dizer. Primeiro, ele foi impecável, ou seja, ele sofreu embora fosse o santo. A segunda coisa que veremos é que ele sofreu não sendo vingativo. E, por último, vamos ver que ele sofreu, mas recorreu ao único juiz, conforme temos aqui. Então, vamos agora devagar com as coisas. Primeiro, agora você está com tudo, tem que sofrer para se ajustar. Claro. O que diz aqui, irmãos? Isso. Ou seja, Cristo foi impecável, nenhum mal fez. Diz o qual não cometeu pecado nem dolo. Essa é a expressão. Algum se achou em sua boca. Quando diz que ele não cometeu pecado, isso quer dizer que o Senhor jamais pensou, falou ou teve qualquer atitude pecaminosa. Por isso ele pode dizer aos seus interlocutores, perguntando-lhe: quem dentre vós me convence de pecado? O próprio Deus depois demonstrou que, de fato, nosso Senhor Jesus Cristo não pecou jamais quando o ressuscitou dentre os mortos, justificando, portanto, toda a sua vida, toda a sua conduta, porque ele era o justo. Por isso, Pedro aqui diz, aqui nesse mesmo texto, que ele morreu o justo pelos justos, pelos injustos, melhor dizendo. Além disso, não houve nele dolo algum se achou em sua boca. Em outras palavras, da sua boca não houve engano nenhum, ou seja, nele não houve nenhum, no menor grau possível, astúcia, engano, fraude, malícia. Na verdade, é um sentido que até os seus adversários tiveram que reconhecer que nele não havia engano, ou dolo, ou hipocrisia. Isso está escrito lá em Lucas, quando se diz assim, observando os seus inimigos, na verdade, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então,
o consultaram dizendo: mestre, olha só, cara de pau, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Bajular o Senhor. Por outro lado, irmãos, se não saiu, não teve dolo algum, engano, malícia dos lábios do Senhor, da boca do Senhor, por outro lado, dos seus lábios, como diz o salmista, extravasou a graça. Por isso é que diz, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ora, ao ressaltar esse aspecto imaculado do caráter do Senhor Jesus, Pedro tem como propósito fazer-nos, aos seus leitores e a nós, ter muito mais ânimo diante dos sofrimentos. Porque o Senhor sofreu, não por causa dele mesmo, mas por ser santo, inculpável e sem mácula, sem mancha alguma. Se no nosso coração desejamos nos conduzir de modo a não pecarmos, seja em pensamento, seja com os nossos lábios, se há esse desejo de fato, é porque nós somos crentes. Você pode dizer assim: claro que eu desejo não pecar, claro. Não é assim tão fácil, não. Quando Paulo diz: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo, na sua honestidade, irmão, está dizendo que ele, de fato, era um miserável pecador. Por isso ele clamou: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, só em pensar o bem, querer o bem, é fruto da graça do Senhor. Em segundo lugar, Cristo Jesus não reagiu aos ataques verbais físicos dos homens. É o segundo ponto de vista. Não, é isso mesmo, não se preocupe não, é porque eu estou falando aqui. O que diz aí, irmãos? Ele sofreu não sendo vingativo. Ele não contra-atacou aqueles que lhe odiavam. Na verdade, o apóstolo Pedro buscou provar como testemunho ocular que não houve pecado nem dolo algum no Senhor, quando diz: pois ele, quando trajado, não revidava com o traje. Ou seja, quando insultado, não revidava. Irmãos, há um episódio impressionante no Getsêmani. Aproximam-se do Senhor Judas Iscariotes com uma turba, soldados. Aproximou-se do Senhor e já tinha combinado uma senha, chegou e o beijou para identificar o Senhor Jesus. O que nós vemos do Senhor naquele momento, irmãos? Sabe o que o Senhor fez? O Senhor disse a Judas: amigo, para que viestes? Esse é nosso Senhor. Não era vingativo. Pensemos quando cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ele, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Por isso o salmista, no Salmo 69, versículo 8, o salmista diz: tornei-me, falando ele, o Senhor Jesus, tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias dos que te ultrajavam caem sobre mim. Chorei, em jejum está minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas, pois pus um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnios para ele. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam e sou motivo para cantigas de beberrões. Enfim, ele era total e completamente inocente e sem pecado. Porque cumpriu-se nele o que o profeta disse: odiaram-me sem motivo. Ou, como eu disse há pouco, as injúrias dos que te ultrajavam
caíram sobre mim. Meus irmãos, eu não sei se vocês são assim parecidos comigo. Com a maior facilidade, eu penso mal de uma pessoa. Com a maior facilidade, eu digo coisas que não deveria dizer à minha esposa. Com a maior facilidade, tenho atitudes que não condizem com aquilo que o Senhor quer que eu faça. Vocês são assim? Acho que não, né? Ninguém se manifestou, né? Pois bem, ele é o exemplo para seguirmos e Pedro dá essas razões. Nele não havia pecado, nenhum engano, nenhuma hipocrisia. E quando ele era ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Vocês já viram como é fácil a gente fazer ameaça? É muito fácil. E às vezes fazemos ameaça de forma sutil. Ele não fazia ameaças. Como temos vivido, irmãos? Quem é que se constitui em modelo para que nós andemos neste mundo? O escritor de Provérbios, ele diz assim, olha, que você não deve andar com quem abre muito os seus lábios para que não aprenda os seus caminhos. O escritor de Provérbios diz que a ira deve ser enfrentada com brandura. O escritor de Provérbios diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Essas coisas nós encontramos em nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o que é que está escrito? Ele, mas recorreu, ou seja, Cristo Jesus nem mesmo condenou os seus adversários. Isso também é exemplo de como proceder diante dos sofrimentos. Porque diz, mas entregava-se aquele que julga retamente. Como isso na prática na vida dele, meus irmãos? Ele orava ao Pai por si mesmo. Lá no Salmo 69 está escrito, quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremedal para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não escondas o rosto do teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a, resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. Vocês percebem, irmãos? Ele está diante dos seus adversários, mas ele não lhes diz nenhuma palavra, mas entrega-se àquele que julga retamente. Vocês entenderam? Orando por si mesmo, clamando pela misericórdia. Então, ao invés de vingar-se, humildemente, ele se colocava diante do Pai, o justo juiz, como está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 12. Como está escrito lá em Romanos 12, 17 a 19. Quanto deleite, quanto prazer o Pai Celeste sempre teve, sempre experimentou no seu Filho, e tudo quanto ele fez foi grato a Deus. Realmente, só podemos dizer aquilo que Pedro disse, respondendo às perguntas que o Senhor lhe fez. O Senhor perguntou aos 12, porventura, quereis também vós outros abandonar-me? E Pedro respondeu, para onde iremos, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Que experiência tão diferente das nossas naturais reações. O camarada buzina forte, uau! Alguém faz uma coisa, diz algo, uau! Como é você no trânsito? Ele, quando maltratado, não fazia ameaças,
mas entregava-se àquele que julga retamente. Temos que nos considerar, irmãos, diante dessas coisas. Será que verdadeiramente queremos ser como o Senhor Jesus? A pergunta parece assim, sem sentido, mas não. Eu estou dizendo assim, queremos verdadeiramente ser como Ele? Porque às vezes, sabe como é que a gente faz? Alguém fala assim, e você não é crente? Crente coisa nenhuma, ele tem que ouvir mesmo. Então, essa atitude aí é de quem não quer ser como o Senhor. Vocês estão entendendo? Estão entendendo, irmãos? Sinceramente, esses exemplos que temos ouvido aqui mexem com o nosso íntimo. Se não mexer, precisamos nos examinar para que saibamos se de fato somos discípulos do Senhor. Em quarto lugar, os crentes sabem que o Senhor sofreu em favor deles. Evidentemente que nós não vamos avançar nisso. Mas olha, os crentes sabem que ele sofreu para livrá-los da ira de Deus, porque está escrito, carregando ele mesmo em seu corpo sob madeira os nossos pecados. Os crentes sabem que ele sofreu para que eles vivam em santidade, porque está escrito para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Meus irmãos e irmãs, essa meditação, ela precisa ser de fato considerada com bastante cuidado, paciência. Ou seja, precisamos nos examinar a nós mesmos. Vamos começar no lugar mais íntimo. Como é a nossa relação dentro de casa? A esposa, quando ela fala algo que o esposo não gosta, como é que ele reage? Como é que a esposa reage diante das ofensas do seu esposo? Como os filhos têm reagido diante daquilo que eles acham que é ofensivo da parte do seu papai e da sua mamãe? Como temos reagido no dia a dia, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho? Como temos reagido? Irmãos, nós começamos falando nesta noite, no versículo 20, o apóstolo dizendo assim, que glória há se pecando, e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Mas, se quando sofremos injustamente, e nós realmente suportamos pacientemente, é porque nós estamos certos de que fomos chamados exatamente para isso, para sofrer como o Senhor sofreu. Ele nos deixou exemplo. Ele é o nosso exemplo. Assim, meus irmãos, temos visto que os crentes precisam atentar para a santidade do Senhor. Bota aí o 3 aí para a gente... Olha, 3 não, recapitulação. Para a santidade do Senhor no sofrimento. Ele sofreu, embora fosse o quê? Santo. Ele sofreu não sendo vingativo. Ele sofreu, mas recorreu ao único juiz. Daí, tudo bem? Irmãos, vamos orar. Pedir a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, para que nós vivamos para o louvor da sua glória. Pai celestial, Deus de misericórdia, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos dizer, Senhor, que nos sentimos envergonhados, porque não temos andado nas pisadas do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos que nos perdoe os pecados, pedimos que aplique a Tua palavra no nosso coração, como nós cantamos, fala a minha alma, ó Cristo, fala-nos com amor, segreda ao nosso ouvido que temos um Salvador. Purifica-nos de toda injustiça com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos a Ti, ó Pai Celeste,
pedindo que nos perdoe os pecados, no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.